passado nós começamos aí, juntamente com a igreja, a exposição do livro de Atos. Esse é o livro na palavra de Deus que nós vamos nos dedicar a estudar, e a aprender e a obter lições a partir dele daqui em diante. Nós vamos gastar um tempo maior do que gastamos com Efésios, porque Efésios era uma carta e só tinha 6 capítulos. Atos é um livro e tem 28 capítulos. Então nós vamos seguindo domingo após domingo expondo o livro de Atos. E nós dissemos na semana passada, a respeito do começo e do fim. Jesus se despediu dos seus discípulos, Jesus foi elevado aos céus e ele deixou os seus discípulos ali então com autoridade para pregação do Evangelho. E esse é o objetivo e a proposta da igreja que nós vamos encontrar em Atos. Mas Jesus é levado aos céus e então qual é o próximo passo? O tema da nossa mensagem de hoje é o próximo passo. Qual que é o próximo passo a ser dado então? Já que nós já estamos vivendo esses dias que antecedem a segunda vinda de Jesus, esses dias que são para a igreja dias de preparação, nós estamos aqui no nosso preparatório, nos preparando, aguardando, com esperança, com expectativa a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o próximo dado? O que é que nós devemos fazer depois que alguns grandes eventos acontecem conosco? Depois que algumas coisas grandes acontecem nas nossas vidas, é muito difícil decidir o que fazer em seguida. E esse texto vai nos instruir a respeito disso. Do que fazer quando nós precisamos dar algum passo, ter alguma direção, ter alguma orientação. Atos capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 26. Atos capítulo 1, do 12 ao 26. Ouça com atenção, temor e tremor a palavra do nosso Deus. Então, os apóstolos voltaram para o Monte das Oliveiras. Voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço de iniquidade e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que, dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Vamos orar mais uma vez? Peço ao Senhor que essa palavra fale ao seu coração nessa noite. Ó Deus, nós bendizemos o teu nome pela tua palavra, Deus. Este livro sagrado diante do qual estamos, querendo, Deus, instrução da parte do Senhor, Deus. Desejando, Deus, aprender algo, Deus, por causa do teu Espírito Santo, Deus, através do teu Espírito Santo, que é quem inspirou o teu servo, Deus, para escrever essa palavra, e que é quem domina, quem comanda as nossas vidas para aprendermos essas lições preciosas da parte do Senhor.
Tem misericórdia de mim, ó Deus, como pregador, como expositor dessa mensagem, e que a tua palavra abençoada, Deus, chegue e alcance o coração do teu povo nessa noite, para a glória e honra do teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, desafios da pregação expositiva. Desafios da pregação expositiva. A gente lida com alguns textos que não são tão comuns e não são tão fáceis de lidar. Esse texto é um texto complexo, tem alguns elementos aqui de complexidade, e é difícil de ser trabalhado para a igreja, mas nós queremos nessa noite olhar para esse texto e encontrar aqui de alguma maneira direção. O que fazer? O que fazer? Há um livro do Dr. Heber Campos chamado Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Eu tive que ler esse livro como leitura obrigatória no seminário no primeiro ano, lá atrás, em 2016. Mas ele foi um livro que trouxe muito enriquecimento e crescimento para a minha vida com Deus. E me fez entender, a proposta do Dr. Heber Campos é de nós entendermos que quando nós tomamos decisões, nós devemos as colocar diante de Deus e crer e ter fé de que o Senhor nos guiará na nossa tomada de decisões. O Senhor nos guiará na nossa tomada de decisões. Então, diante dessas coisas, diante de buscarmos entender qual é o próximo passo, o que nós devemos fazer na hora de tomar decisões, na hora de decidir a respeito de coisas que são complexas, que são difíceis. O que fazer quando Jesus foi elevado aos céus? Nós vamos ver aqui como que a palavra do Senhor nos instrui com algumas coisas que nós podemos e devemos fazer quando nós estivermos diante de grandes desafios. Contextualizando o livro de Atos, irmão. O livro de Atos é um livro histórico. Ele conta aí como se desenvolveu a pregação do Evangelho no primeiro século, após a ascensão de Cristo Jesus aos céus. Jesus foi elevado aos céus, nós vimos isso na semana passada, e nós vimos ali o alerta dos anjos de que aqueles irmãos e a igreja de Cristo, ela deveria, com os olhos levados aos céus, aguardar o retorno desse Messias que viria entre as nuvens como ele foi assunto aos céus. Então, imagine, esses discípulos, eles ouvem essa promessa, eles recebem essa promessa, e o que é que eles vão fazer em seguida? O que é que eles vão fazer em seguida? A primeira coisa é orar. A primeira coisa que eles vão fazer é orar, se colocar diante de Deus. Então, os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. O Monte das Oliveiras foi o local onde eles se despediram de Jesus, está no versículo 12. A distância até a cidade é cerca de 1 quilômetro. Lembrando aos irmãos que esse percurso era feito sempre a pé. Não era de carro, não era de moto. Você pensa assim, 1 quilômetro, muito perto. Não, eles iam todos andando juntos. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Irmãos, glória a Deus também, porque quando nós nos dispomos a pregar sequencialmente a palavra de Deus, tem coisa que a gente vai ter que falar praticamente todo domingo. Glória a Deus por isso. Que aí não parece que o pastor está só tocando da igreja, mas eu estou, porque a palavra de Deus está tocando da igreja. Crente tem que ter vida de oração. Eu vou usar crente aqui para abranger todo mundo. Vai que você não se sente um cristão. Todo mundo tem que ter vida de oração. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar a Deus, nós precisamos buscar a Deus em oração. Esse aqui é um episódio comum na vida da igreja aqui do primeiro século. Nós vamos ver isso ser repetido por todo o livro de Atos. Sempre que alguma coisa se acontecia, sempre que alguma coisa se movia ali contra a igreja, em direção à igreja, ou algo estava para acontecer, ou uma decisão precisava ser tomada, a primeira coisa que a igreja fazia era orar. Nós vamos ver isso quando Pedro e João são presos. Pedro e João vão ser presos, levados pelas autoridades, logo aqui no capítulo 3, a gente vai chegar lá rapidinho, e a igreja vai se reunir para orar. Nós vamos ver isso antes do envio missionário. A igreja está reunida em oração, e através daquela reunião de oração, o Espírito Santo vai falar com aqueles homens que enviam Paulo e Barnabé para as missões. É em reunião de oração que a igreja está. A igreja precisa se reunir para orar. Quantas vezes, pastor? Mais do que em uma semana de oração por mês. Mais do que todos os domingos às 18 horas no ministério de intercessão. Nós precisamos
perseverar unânimes em oração. E é interessante que esse verbo já vai ser colocado aqui logo no primeiro capítulo, no início. A perseverança, perseverar em oração. Porque o que a gente mais faz é desistir de orar. A gente desiste de orar. Não é intencional, irmãos. Eu não estou aqui apontando o dedo para você e te culpando. Mas é aquela coisa que acontece, o irmão te pede na igreja para orar pela família dele, aqui no domingo. Aí você lembra daquele pedido na segunda-feira, quando você está lá orando na sua devocional, você pede oração pelo irmão. Aí chega na terça-feira, você ora pelo irmão. Aí chega na quarta-feira, você ora pelo irmão. Aí na quinta-feira você não mandou mensagem para o irmão, você não perguntou se ele está bem, se as coisas melhoraram ou não. Aí você já faz uma menção menor dele na sua oração. Aí na sexta-feira do mesmo jeito, você fala assim, não, vou mandar mensagem para ele. Aí no sábado você já não ora, porque você diz assim, não, eu vou ver ele na igreja e eu pergunto como é que estão as coisas. Aí no domingo você não cumprimenta ele na igreja, você não vê ele na igreja, acabou a sua oração pelo irmão. A gente não persevera na oração. A gente não persevera na oração. Quer ver uma oração fácil da gente como cristão existir? Oração por conversão. Oração por conversão. Eu tenho certeza que você tem um familiar, você tem um amigo, você tem um vizinho, você tem alguém relacionado no seu campo de relacionamento, por quem você já orou, já colocou diante de Deus, pedindo assim, Senhor, transforma, salva a vida dessa pessoa. Mas depois de um tempo a gente cansa, a gente desanima. A gente deixa de orar. Nós precisamos ser perseverantes na oração. Nós precisamos ser perseverantes na oração. É interessante, irmãos, porque eu creio que para aqueles que são educados, né, são criados dentro da igreja, dentro do contexto de igreja, a gente aprende muito cedo que elementos essenciais, duas coisas essenciais na vida do cristão, é leitura bíblica e oração. E nós somos ensinados lá de pequeno que quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. E quando você ora, você fala com Deus. Mas vocês já experimentaram na oração Deus falar com você? Porque Deus também fala com a gente, Ele responde quando nós estamos falando com Ele, orando. Deus, Ele traz paz ao nosso coração quando nós pedimos a Ele, Senhor, traga paz ao meu coração, Ele alivia o nosso fardo. Jesus, Ele diz isso aos seus seguidores, aos seus discípulos, aqueles que estavam com Ele. Ele diz, olha, tomem o meu fardo sobre vocês e lancem o de vocês sobre mim, porque o fardo de vocês é pesado, mas o meu fardo é suave, é leve. A gente anda muito preocupado com as coisas. Eu sei, a sociedade tem nos pressionado a isso. Nós nos preocupamos com a nossa casa, com a nossa família, com o bem-estar dos nossos entes queridos. Nós nos preocupamos com as nossas finanças, com as nossas contas. Primeira semana do mês é alegria e desespero. Porque vem o pagamento aí, mas todos os boletos já vieram. Porque eles chegam antes do mês virar. E aí você pensa, meu Deus, não vai dar. Não vai dar, fica apertado aqui e dali. Deus, Ele traz alívio, Ele traz paz ao nosso coração e Ele responde às nossas orações. Eu tenho enfatizado isso aqui na igreja, quando nós tiramos momentos para orar, nós estamos falando com Deus que ouve orações. Isso é comprovado pela palavra de Deus. E por isso esses irmãos todos, os discípulos de Jesus, e Lucas faz questão de repetir aqui no seu texto em Atos 1, a mesma lista que ele coloca lá em Lucas capítulo 6, com exceção de Judas Iscariotes, que já está morto, e nós vamos ver aqui na continuidade do texto. Ele cita os nomes, como ele havia citado lá, os escolhidos por Jesus, para dizer que essas pessoas, juntamente com as mulheres, porque o cristianismo surge como esse movimento agora então abrangente, onde as mulheres não tinham espaço, agora elas estão também ali, intercessoras, orando, clamando a Deus, em oração, perseverantes em oração. Antes de nós tomarmos qualquer decisão, antes de nós desejarmos qualquer coisa, nós precisamos colocar tudo diante de Deus em oração. Diante de Deus em oração. Davi fala com Deus que ele quer erguer uma casa ao nome do Senhor. Ele quer construir morada para Deus. Ele quer erguer um templo. Ele ora, está registrado no livro de 2 Samuel, 1 Reis. Davi ora e ele fala com o Senhor que ele quer erguer, ele quer construir esse templo.
E o Senhor responde à oração de Davi dizendo: não, você não vai me erguer templo. O seu descendente vai fazer isso depois de você, mas você não. Eu vou construir casa para você, eu vou fazer da sua família a minha dinastia. Deus, Ele responde às nossas orações. Nem sempre é do jeito que a gente quer. E talvez por isso a gente tenha problema em entender, em aceitar, em compreender que Deus responde às orações. Deus responde muitas vezes dizendo não. Deus responde muitas vezes dizendo: aguarde, meu filho, espere, descanse. E como é difícil para nós descansarmos, como é difícil para nós pararmos e confiarmos na soberania de Deus. O ato da igreja se reunir aqui em perseverante oração significa que eles estão entregando todas as coisas nas mãos do Senhor, que é quem de fato pode melhorar as coisas, pode cuidar das coisas, pode governar as coisas. Meu irmão, nós temos instrução, orientação na palavra de Deus, e nós vamos chegar aqui ao momento de agirmos confiados na condução de Deus. Mas nós temos orientação na palavra de Deus quanto ao nosso papel como cristãos, como igreja, com relação às nossas autoridades estatais, com relação aos nossos governadores, senadores, prefeitos e presidentes da República. O meu e o seu papel como cristão, em primeira instância, em primeiro lugar, é orar, oração. Cobrir a vida desses homens em oração, clamar, pedir a Deus. Entregar o coração e entregar a vida desses homens a um Deus que pode todas as coisas. A igreja perseverava em oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar e entender o valor da oração nas nossas vidas. E compreender como isso para nós como cristãos é uma disciplina espiritual, é fortalecimento da fé, é comunhão com Deus, é necessidade. É necessidade, é como o ar que nós precisamos respirar para sobreviver. Eu e você, nós precisamos orar. E orar a Deus com sinceridade. Orar a Deus com sinceridade. É interessante porque a mesma Bíblia que nos instrui a respeito dessa necessidade da oração, através de palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, os discípulos de Jesus, eles perguntam para Jesus como se deve orar. Lucas registra isso no seu Evangelho, no capítulo 11. E nós, estudando Atos, nós não podemos nos esquecer do Evangelho de Lucas, porque aqui nós estamos lidando com essa continuidade. Os discípulos de Jesus, eles pedem a Jesus: Senhor, nos ensine como orar. Nos ensine a orar como convém. Nesse momento, Jesus vai ensinar aquela estrutura de oração que nós aprendemos e é conhecida de todos nós, o Pai Nosso. Mas Jesus, ele também traz outros ensinamentos a respeito de oração. Ele diz àqueles que estão seguindo: olha, não adianta vocês usarem de vãs repetições. Não adianta vocês elaborarem orações bonitas. Não adianta vocês erguerem a voz na igreja e quererem orar apenas para louvor dos homens. Apenas para que as pessoas ouçam você orando e digam: nossa, como esse irmão ora bonito, como ele é crente. Jesus, ele diz que não adianta fazer essas coisas se você não tem intimidade com o Pai. Se você não é aquele que fecha a porta do seu quarto, dobra o joelho e fala com o teu Pai que vem em secreto e que porque ele vem em secreto, ele te recompensa. Muita gente fala bem assim: pastor, eu tenho vergonha de orar na igreja. Me pede para orar no culto, não, pelo amor de Deus. Diz, quando eu olho para ele assim: vamos fazer uma oração, o irmão faz assim. Não, eu não, pastor, hoje não. Mas o problema maior não é você não dar conta de orar na igreja. O problema maior é você, em momento nenhum, ter intimidade, comunhão com Deus através da oração na sua casa, no seu secreto. Isso é um problema muito maior. Nós precisamos desse tratamento, desse relacionamento com o Pai através da oração, irmãos. Nós precisamos disso. E eu queria de verdade, eu brinquei com isso domingo passado. Eu queria de verdade que a gente tivesse um termômetro aqui para a gente poder ver como é que está a vida de oração da igreja. Eu não ia pôr por nome não, porque eu ia passar muita vergonha. Tinha que ser um geralzão.
Porque é difícil nós mantermos essa vida de oração, de comunhão com Deus. É difícil. Lembra do exemplo de Daniel? Hoje, pelo menos, nós falamos na classe catecúmenos desse exemplo. Daniel orava 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém, enquanto ele estava lá na Babilônia. Como prisioneiro, como escravo, ele ia para a janela do seu quarto, ele clamava, ele rogava a Deus. Nós vimos um salmo hoje na liturgia que é uma oração. Ore pela paz de Jerusalém, que haja paz dentro dos seus muros, dentro das suas fronteiras. Que haja paz no meio de ti. Como é que está a nossa vida de oração? Vida de oração sincera diante de Deus. Não é vida de oração na igreja, não. É claro que você precisa e deve vir à igreja, deve participar sim da semana de oração, do ministério de intercessão. Você tem disponibilidade? Chega antes do culto, 6 horas, a gente já está reunido ali na salinha orando, é uma bênção. Você está convidado a participar conosco. Venha para a igreja orar sim, mas principalmente tenha uma vida de comunhão com Deus. Ore, busque a presença do Senhor. O livro de Atos ele fala sobre resultados dessas orações. Porque era um povo que não desistia, mas que era perseverante, que clamava, que insistia. E o próprio Jesus, ensinando a respeito da oração, ele conta exatamente uma parábola que remete a isso. Jesus fala a respeito de uma pessoa que estava importunando, chamando a outra e pedindo um favor. E aí Jesus diz que aquela pessoa ela vai atender quem está à porta, que seja para que essa importunação acabe, né? Seja para que a pessoa pare de apertar a sua campainha, você vai ter que ir lá abrir a porta. Jesus está ensinando sobre oração quando ele diz essas palavras registradas no Evangelho de Lucas. Nós precisamos nos achegar junto ao trono da graça de Deus, conforme o autor de Hebreus escreve, buscando socorro em ocasião oportuna, clamando, Senhor. Viva uma vida de oração, tenha uma vida de oração. Isso é essencial, é necessário. Nós precisamos, como igreja, ser perseverantes na oração. Se nós tivermos de orar durante 40 anos para que algo aconteça, nós vamos orar. Nós vamos buscar a direção do Senhor. Nós vamos buscar a orientação do Senhor, mas nós vamos ter uma vida de oração. O que fazer quando nós precisamos decidir algo, quando uma ação precisa ser tomada? Orar. Orar é a primeira coisa, orar é o primeiro passo a ser dado. E não é um lote gospel isso aqui não, mas é para que você tenha de fato na sua vida a oração como princípio, como exercício, como disciplina espiritual, para que você possa crescer. Mas nós também precisamos e devemos confiar na condução de Deus. Confiar na condução de Deus. Eu vou orar, eu vou confiar que Deus está direcionando, dirigindo todas as coisas conforme a vontade dele. Versículo 15. Naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo com preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Salmo 69, versículo 25. E que outro tome o seu encargo. Salmo 109, versículo 8. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo esse tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando o batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. O que Pedro vai lembrar esses irmãos aqui nesse momento? 120 pessoas reunidas, orando. Irmãos, esse é um momento importante na história da igreja, porque é o momento em que o Senhor Jesus Cristo foi levado aos céus. A partir daqui eles precisam dar passo, eles precisam dar continuidade à ordem de Jesus. Jesus disse a eles duas coisas:
Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus disse isso aos seus discípulos. A grande comissão deu a eles essa ordem. E aqui nós vimos no sermão do domingo passado, antes de Jesus ser elevado aos céus, ele diz aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como por toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eles tinham uma promessa, eles tinham uma ordem, eles tinham algo que eles precisavam fazer. E eles precisavam ali dar as diretrizes. Como é que essas coisas vão acontecer? Como é que isso vai se dar no nosso meio? Como é que isso vai suceder entre nós? Nós estamos alarmados com os eventos que ocorreram. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E agora as coisas precisam continuar a caminhar, elas precisam continuar a acontecer. Não é à toa que Lucas destaca, dentre essas 120 pessoas, esses 11 homens que haviam sido escolhidos pelo Senhor Jesus. E eles entenderam ali naquele momento que se Jesus havia escolhido 12 para o trabalho, eles deveriam então ser 12. Eles deveriam então ser 12. E aí Pedro vai começar a argumentação a respeito dessa direção que ele vai dar para a igreja naquele momento, que é de que haja uma substituição de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes precisava ser substituído como discípulo do Senhor Jesus. Um novo discípulo deveria ocupar ali aquele lugar. E aí Pedro vai argumentar, vai estruturar a ordem das coisas. E para quem que Pedro vai apontar? Para a palavra de Deus. Para a palavra de Deus. Pedro se levanta ali no meio daquelas 120 pessoas e ele disse: olha, Davi já tinha dito que isso ia acontecer. Davi já havia dito que alguém trairia o Messias. Alguém trairia o Rei Divino. Alguém se levantaria contra aquele que é o verdadeiro ungido do Senhor. Davi tinha compreensão plena, total dessas coisas enquanto ele cantava, enquanto ele orava lá diante do Senhor? Não, muito provavelmente não. Mas a própria Bíblia, e nós nos lembramos aí desse princípio que é um dos princípios da Reforma Protestante, a qual nós vamos também relembrar, rememorar aí nesse mês de outubro. A Escritura interpreta a Escritura. É a Bíblia que deve ser usada para interpretar a própria Bíblia. E nós devemos e podemos sim confiar na autoridade desses homens que receberam ali a autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro está dizendo: olha, Davi falou que essas coisas aconteceriam e elas se cumpriram. E outros salmos, outras porções da palavra de Deus citam tudo, inclusive a venda, essa ideia, essa existência do campo de sangue. Essa ideia, essa existência do campo de sangue. Os relatos dos evangelhos nos informam que houve um tipo de amargor, um arrependimento, um cair a ficha da parte de Judas Iscariotes. Quando se deu conta do que ele fez, ele devolve as suas moedas de prata. O Evangelho de Lucas se registra isso. Ele lança elas no sinédrio, ele lança elas lá no lugar onde estavam aquelas autoridades religiosas que o haviam comprado para que então ele traísse Jesus. Como aqueles homens, líderes ali religiosos, eles eram conhecedores, eles sabiam que aquela moeda, aquela oferta, aquele dinheiro que Judas levou ali, ele era um dinheiro de traição, ele era um dinheiro que custou a vida de um homem, um campo de sangue. Eles não usam aquele dinheiro ali, naquele momento, para manutenção, para ofertas, nem distribuem entre si mesmos, mas compram esse campo. Esse campo que se torna então um campo maldito, onde nada nasce, onde ninguém mora, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Não há nada ali por causa da traição que Judas fez. Mas Pedro está argumentando, está levantando que todas essas coisas, elas foram pré-ditas, pré-anunciadas, já haviam sido reveladas pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. No livro de Atos, irmãos, nós vamos lidar muitas vezes com essa menção do Antigo Testamento. Sermão do próximo domingo, com a graça de Deus, nosso irmão Cristiano estará pregando aqui, lida com elementos do Antigo Testamento, revelados aqui e autenticados pelos apóstolos, pelos profetas, por esses líderes, por esses homens de Deus que estão liderando a igreja do Senhor. Pedro está usando a teologia bíblica
Pedro está apontando para textos, para profecias do Antigo Testamento, para mostrar, para dizer que Deus é quem conduz todas as coisas. Deus é quem conduz todas as coisas. Quando eu digo, irmãos, que o autor do Antigo Testamento, aquele que pronunciou, aquele que disse essas palavras, aqui no caso citado por Pedro e Davi, ele não tinha pleno conhecimento de todas as coisas, porque isso não havia sido revelado a ele, mas alguém que estava ali movendo o coração e o espírito de Davi, e que já conhecia, que já sabia tudo aquilo que sucederia a Cristo Jesus, inclusive a sua traição, o Espírito Santo. O Espírito Santo que habitava sobre Davi já sabia, já conhecia os propósitos de Deus. O Espírito divino ali sobre aquele rei que acha que os seus inimigos terrenos são os seus maiores problemas. Ele usa Davi para testificar, para testemunhar a traição que Cristo Jesus sofreria. Por que isso é importante? Porque nós oramos, buscamos, nos relacionamos com um Deus que conhece toda a história, que conhece todas as coisas, com um Deus que conduz todas as coisas na vida. A Bíblia diz que não cai uma folha, se não for permissão, se não for agência, se não for moção, se não houver uma ação com intenção da parte de Deus. Deus, Ele dispõe, Ele governa todas as coisas. Agora, como cristãos, parece que a gente tem uma facilidade para entender que Deus governa e controla todas as coisas quando a gente estuda as estações. Lá atrás na escola, quando você está lá tentando entender o que é inverno, verão, outono, primavera, né, e a forma como elas funcionam aqui no Brasil, essas estações, aí você começa a pensar assim, de sua mente de cristão, né? Não, Deus fez tudo isso de forma ordenada. Não, a gente passou aqui 5 meses sem chuva, mas Deus, Ele dirige, Ele governa todas as coisas, Ele sabe o tempo certo de mandar a chuva. E quando vem a chuva, todos nós admiramos, olhamos para a natureza e a gente pensa assim, nossa, Deus mandou a chuva na hora certa. Olha como é que está bonita essa árvore, olha como é que está florida aquilo ali, olha como é que já está brotando, olha como é que já está nascendo. Nós temos facilidade em reconhecer essa ação intencional de Deus nessas coisas, governando essas coisas. Ah, mas no que diz respeito às nossas vidas, no que diz respeito ao governo das nossas vidas, a gente não tem tanta facilidade assim em aceitar o governo de Deus. Em aceitar que Deus levanta quem Ele quer levantar e derruba quem Ele quer derrubar, conforme Daniel escreve na sua profecia. Em aceitar que o Senhor, Ele pode nos exaltar e Ele pode nos humilhar. É difícil aceitar o controle de Deus sobre as nossas vidas quando nós passamos pelo término de um relacionamento, quando nós temos um rompimento de um vínculo empregatício, perdemos os nossos empregos. Aí a gente começa a desafiar o governo de Deus, o controle de Deus. E parece que Deus está perdendo a rédea das coisas. Parece que Deus não está controlando, não está entendendo todas as coisas. Irmãos, o apóstolo Pedro está pregando, está dizendo essas coisas aqui, porque com certeza, passou no coração de algumas pessoas, mas se Deus é poderoso, se Deus conhece todas as coisas, por que escolher Judas? Por que escolher Judas? Por que colocar Judas entre os discípulos? Para que se cumprisse a vontade de Deus. Para que se cumprisse o ministério que Jesus tinha de cumprir. Eu sei que os irmãos ouviram analogias a respeito de Pedro e Judas essa semana, mas eu quero que você se lembre de um episódio que Jesus viveu com Pedro. Pedro, quando Jesus começa a falar que ele haveria de morrer, ele haveria de ser crucificado, ele haveria de dar a sua vida, Pedro, ele é o primeiro a dizer para Jesus, Senhor, de forma alguma, vamos impedir isso. O Senhor não pode morrer. E Jesus, como bom mestre, como bom rabi, Jesus olha para Pedro, Jesus vira para Pedro e diz, arreda Satanás. Cheio de boas intenções.
mas a vontade de Deus ela precisava se cumprir sobre a vida de Jesus. A vontade de Deus ela precisava ser cumprida sobre a vida de Jesus. E soa quase que absurdo, mas eu preciso te dizer que Deus usou Judas para cumprir os propósitos dele sobre Jesus. Usou. Porque Deus tem o governo sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas, e nada, absolutamente nada nessa ordem criada foge do poder da autoridade de Deus. Você pode querer mudar, você pode ser Pedro e querer chegar para ele e dizer: Senhor, mas não é assim que as coisas deveriam acontecer. E ele vai dizer: é sim, porque é o cumprimento da palavra de Deus, é aquilo que Deus já havia determinado que aconteceria. Aceite você ou não, Deus está governando as nossas vidas com autoridade, e é a vontade dele que vai prevalecer. É a vontade dele que vai prevalecer. Esse discurso, irmãos, ele está antes de tomar a decisão. A gente está chegando aqui no último ponto, que é o momento então em que eles vão tomar a decisão sobre o substituto de Jesus. Mas eu quero que você aplique, que você leve isso para a sua vida. E entenda que quando o Senhor fecha portas para você, Ele também é o Senhor da sua vida. Ele também está te mostrando qual é a vontade dEle para você, ainda que no momento você não consiga entender. Ainda que no momento você não consiga entender. Porque a gente faz planos, e isso é bom. Nós desejamos, nós queremos coisas, e isso é bom. Você deve lutar, deve buscar para alcançar seus objetivos, mas lembre-se sempre que a vontade que prevalece é a do Senhor. E aprenda a ter alegria nisso, aprenda a ter paz nisso. Aprenda a se regozijar em entender que as portas fechadas na sua vida são provisão de Deus para te conduzir no caminho pelo qual você deve andar. Os desertos pelos quais o Senhor te leva, eles são para te preparar para alcançar aquilo que Ele te prometeu. Deus está controlando todas as coisas. Ele não perdeu o controle por causa da ação de Judas. Ele não perdeu o controle por causa da traição de Jesus. Senhor, eu preciso agir, eu preciso decidir, me guia, me ajuda. E aí você vai lá e tenta e não dá certo. Glória a Deus. Glória a Deus que não deu certo, porque não era isso que Deus queria para mim agora. Não é o tempo dele para a minha vida. Na hora certa vai lá. E você continua perseverando na oração. E você continua buscando a direção de Deus. Você vai lá e tenta de novo. Ou no mesmo lugar, ou num lugar diferente, ou de uma maneira diferente. E Deus, Ele continua conduzindo todas as coisas. Ele vai te mostrar a vontade dEle. E Ele vai te levar a viver a vontade dEle. Nós precisamos, antes de tomar decisões, antes de dar passos, orar, buscar a direção de Deus. Confiar que Deus está conduzindo todas as coisas, que Ele está cumprindo as suas promessas, que Ele está levando adiante a sua aliança, e também agir. Eu coloquei aqui como terceiro ponto, definir critérios. Pode ser definir prioridades, descobrir aquilo que você precisa fazer, porque eu preciso te dizer, Deus está governando soberanamente as nossas vidas. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa dar o próximo passo. Mas antes é necessário definir critérios, definir prioridades, definir valores, definir estruturas das quais você não abrirá mão, independente do resultado, independente do que acontecer. Versículo 21. Portanto, ele fez esse discurso e a conclusão dele é essa: é necessário que dos homens, ou dentre os homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos.
Definir critérios, definir prioridades, definir valores é importante antes de nós agirmos e tomarmos decisão. Olha o que Pedro vai dizer, que a continuidade, a conclusão do seu discurso é essa. Portanto, irmãos, é necessário que dentre os homens que nos acompanharam, um seja levantado para substituir Judas. Mas não é qualquer um. Tem 120 pessoas, a gente não pode eleger, não pode escolher qualquer um. E nós sabemos, e nós vamos ver aqui também no livro de Atos, né, que é sempre assim. Liderança, líder no meio do povo de Deus, irmãos, ele precisa estar de acordo com alguns critérios. Alguns critérios que são determinados pela palavra de Deus. Homens cheios do Espírito Santo, Atos capítulo 6, são os nossos diáconos. Mas aqui Pedro está dizendo que para cumprir esse papel de apóstolo, para estar ali, deveria ser uma pessoa que conheceu a trajetória, o ministério de Jesus. Uma pessoa que esteve presente acompanhando eles, desde o momento em que Jesus foi batizado por João, porque é a partir desse momento que Jesus começa então a pregar, o reino dos céus é chegado até vós. Então, eles deveriam escolher um homem que havia andado ali desde o momento em que Jesus foi batizado por João, até o momento em que ele foi levado às alturas. Até esse episódio que nós acabamos de vivenciar ali no início do primeiro capítulo. Uma pessoa que conheceu e que caminhou com o Senhor Jesus esse tempo todo. Aí, dentre aqueles homens lá, surgiram então duas possibilidades. José, de quem nós temos mais informações, era chamado de Barsabás e conhecido como Justo. E Matias. Eu gastei um tempo aqui me questionando o porquê da gente ter mais informações sobre aquele que não foi o escolhido. Me parece um pouco que ridículo quando Lucas coloca dessa forma, né? Ele deveria mostrar para a gente o currículo de Matias. Eu não quero saber de José, o escolhido foi Matias. Então, por que mais informações de José? Parece uma coisa simples, irmãos, mas o nome, os títulos que a pessoa recebe são muito importantes para dizer quem a pessoa é. Matias era conhecido como, José Barsabás era conhecido como Justo. Ele tinha um currículo, ele tinha uma pretensão. Então, por que conhecer esse que não foi o escolhido? Porque muitas vezes os nossos olhos são enganados pelas aparências. A Bíblia ela funciona assim. Os nossos olhos eles são enganados pelas aparências. Se colocasse para mim assim, Ilquias, você vai decidir a pessoa que vai ocupar o lugar de Judas. Nós temos aqui José, Barsabás, conhecido como Justo, e Matias. Eu não ia nem olhar para Matias, eu falei assim, olha, José, escolhe ele é o justo, vai ser ele. É assim que a gente faz escolha, irmãos. É assim que a gente faz escolha. Há um exemplo muito claro disso no livro do profeta Samuel. Quando Deus envia Samuel à casa de Jessé para ungir o rei Davi. Deus tinha dito para Samuel, um dos filhos de Jessé me servirá como rei. Aí vem os soldados de Israel, né? E não tem jeito de não imaginar essa cena. Eram homens fortes, gente. Soldados naquela época que andavam com armadura de metal pesada, que lidavam com guerra, que tinham que usar lanças, armas. Eram homens preparados, homens fortes. Aí chegam diante de Samuel os filhos de Jessé. Samuel pensa no seu íntimo e ele mesmo faz o registro. Está diante do Senhor o seu escolhido. Certamente está diante do Senhor o seu escolhido. E aí Deus precisa ir lá dar um toque na cabeça do profeta e falar assim, ó, Samuel, calma lá, a escolha é minha. E não é por aí. E não é por aí. E aí vão passando ali os filhos de Jessé diante de Samuel. E o mais novo, o pirralho, o caçula, o ruivo, o cheio de sardas, o defeituoso, essa característica aqui que é mencionada a respeito de Davi, porque ela era considerada um defeito genético. Ele era menor do que os irmãos por ter essas características físicas. Menor não em altura, em qualidade mesmo. Ele era um filho menos valoroso para o pai. Essa é a verdade. E aí, Deus, se comunicando com Samuel ali, diz para Samuel, ainda está faltando gente aqui nessa história. E Jessé fala assim, só tem Davi, mas a gente pode comer sem ele. É um banquete que está preparado, irmãos. A vinda do profeta na casa de alguém era algo especial demais. Jessé preparou um banquete para receber Samuel. Tinha um banquete, era o almoço de família mais chique, mais importante de todos os tempos. Davi estava trabalhando. E pelo pai ele ia continuar lá, trabalhando.
E aí Samuel precisa usar sua autoridade de profeta e dizer a Jessé: nós não vamos comer enquanto não estiverem todos os seus filhos aqui. Aí imagina o Jessé quase que a contra-gosto, assim, então anda buscar Davi, gente. Vai lá e traz ele logo, porque a gente tem que comer, né? Já que só vai comer se ele vier, então. E quando ele chega, Deus diz a Samuel: pode ungir o novo rei de Israel, porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não vê como os homens. Se dependesse de qualquer um de nós, irmãos, a escolha entre José e Matias, humanamente falando, nós escolheríamos José, sem perguntar, sem questionar. E por que nós entendemos isso a partir desse texto? Olha o versículo seguinte. Olha a oração que Pedro, ali que ainda está a palavra, vai fazer. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Tu, Senhor, que conheces o coração, tu, Senhor, que conheces a intenção, tu, Senhor, que sabe mais do que nós sabemos, nos mostra quem é que o Senhor quer para esse apostolado. E então eles fazem ali um sorteio, e esse sorteio, irmãos, ele é feito porque isso é uma tradição judaica. Na estola sacerdotal, se os irmãos se lembrarem, Deus manda que Moisés coloque como se fossem duas pedras, chamadas de Urim e Tumim. Essas duas pedras que faziam parte da vestimenta do sacerdote, lá no Antigo Testamento. Aí você precisa checar suas referências de Êxodo, Levítico, para lembrar e pegar essas coisas, tá? O sacerdote, ele se vestia, toda a sua ornamentação, toda a sua roupa, ela foi ordenada por Deus a Moisés, e tudo ali na roupa dele tinha um sentido, algo de si. E fazia parte da sua estola algo que como um cadastro, que ele pendurava no pescoço, e tinham duas pedras nesse cadastro, o Urim e o Tumim. E essas pedras, elas eram lançadas, como que por sorte mesmo, e determinada maneira como elas caíssem, decisões eram tomadas no meio do povo. Isso era comum e foi ordenado por Deus lá atrás. E aqui esses irmãos judeus, eles estão praticando o que eles haviam aprendido. Eles estão praticando o que eles haviam aprendido, confiando que Deus vai mostrar a sua vontade através disso. Eles estão confiados, eles têm fé de que exercendo isso, Deus vai mostrar a vontade dele. E por isso, eles fazem esse sorteio e a sorte cai sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Pesquisando a respeito de Matias, eu descobri que Matias não é mencionado novamente no Novo Testamento. Não há outra menção a respeito de Matias. Estudiosos e teólogos, eles vão dizer que Matias, provavelmente como um daqueles que já havia sido enviado por Jesus lá entre os 70, e tal era José também, ele vai viajar, alguns dizem aí para as regiões da Etiópia, para pregar o Evangelho. E morre como um mártir cristão. Tem a sua vida ceifada e é reconhecido por isso dentro do catolicismo como um santo também, São Matias, por ter sido um dos mártires do Evangelho, ter pregado a palavra de Deus. Não cabe a nós, né, conforme o Senhor Jesus Cristo diz a Pedro, quando ele está questionando a respeito de João, não cabe a nós conhecer, saber, entender por que o Senhor escolheu Matias, mas ele escolheu Matias. Deus escolheu Matias, e Matias testemunhou daquilo que Jesus Cristo havia feito, porque esse era o pré-requisito para ser apóstolo. Ele testemunhou, ele pregou, ele propagou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que fazer quando nós temos que tomar decisões nas nossas vidas? Orar, confiar na condução de Deus de todas as coisas e agir. E agir. Esses homens, eles precisavam escolher um novo apóstolo. Eles precisavam tomar essa decisão e colocar alguém no lugar de Judas. Eles entenderam isso como algo benéfico para o andamento das coisas a partir dali, para a propagação do Evangelho. O que eles têm em mente é cumprir a ordem e o chamado que o Senhor Jesus Cristo deu a eles. Mas para fazer isso, eles oram, eles se colocam diante de Deus. Pedro retoma a ação de Deus na história, a ação de Deus conduzindo, coordenando todas as coisas, inclusive revelando a homens do passado aquilo que ele faria, aquilo que ele traria.
que então eles tomam a decisão segundo a vontade de Deus. Nós precisamos, irmãos, confiar no nome de Deus, orar, perseverar na oração, nos alegrar, confiar na vontade de Deus, ter paz na vontade de Deus. Deus é quem decide todas as coisas, Deus é quem está coordenando, Deus é quem está fazendo, Deus é quem está agindo. Você pode não concordar, mas você vai ter que lidar com Deus, porque Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus, Ele não muda, Ele não muda. E Ele sabe o porquê dele estar fazendo todas as coisas. Nós não cremos, e eu espero que você não seja assim, eu não creio em Deus que não age intencionalmente. Deus age intencionalmente. Aquilo que Ele permite que aconteça tem um propósito. E vai redundar finalmente na glória dele. O nome dele será glorificado em todas as coisas. Eu tenho certeza disso. Tudo que acontecer vai glorificar o nome de Deus. Nós precisamos cada vez mais viver como se confiássemos nisso. Viver como se dependêssemos disso. Perdas de emprego virão, perdas familiares virão, talvez até perda de bens, porque isso sucedeu, aconteceu com o Jó. Muitas coisas podem acontecer na sua vida. Confie que Deus está coordenando todas as coisas. Seja perseverante na oração e decida agir. Age. Não fique parado, não fique estagnado. Dê passos em direção àquilo que você quer, que você tem buscado, sempre colocando tudo diante de Deus. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que nos alimenta em verdade, Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus, no uso que fazemos da Tua palavra, Deus. Não nos deixa, Deus, deturpar essa palavra, Deus, de acordo com os nossos desejos e vontades, Deus. Mas que nós possamos ser fiéis ao Senhor, Deus, obedecendo a Tua palavra, perseverando, ó Deus, na oração, confiando no agir do Senhor, estabelecendo, Deus, critérios, estabelecendo, Deus, prioridades, estabelecendo, Deus, valores para as decisões que nós precisamos tomar. Tem misericórdia de nós, Deus, sustente o Teu povo. Ó Deus, nós rogamos, ó Senhor, nessa oração, pelos nossos irmãos enfermos, Deus, para aqueles, ó Deus, que têm sido, Deus, impedidos de estar na casa do Senhor devido, a Deus, a situação de enfermidade. A nossa irmã, Deus, Roseni, está nas mãos do Senhor, Deus. A nossa irmã Dorvina, a dona Ana, Deus, a vida da dona Rosa, do seu João. Ó Deus, cada um dos nossos irmãos, seu José Evangelista, Deus, que tem enfrentado dificuldades na saúde por conta da idade. Ó Deus, que o Senhor traga, Deus, alívio, Deus, que o Senhor traga, Deus, misericórdia, Deus, o bálsamo do Senhor sobre a vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, dando a eles, ó Deus, alívio para a glória do Senhor. Abençoe, Deus, a vida, Deus, da Joana, que passará por uma cirurgia amanhã. Livra, Deus, a tua serva do mal, Deus, seja com ela, Deus, ali durante todo esse procedimento. Abençoe, Deus, os nossos irmãos que estão, Deus, em tratamento de saúde, Deus. O Senhor, Deus, sustente, Deus, e abençoe, Deus, a vida de cada um para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração a Ti, ó Deus, com gratidão, confiados no poder do Senhor em todo o tempo. E pedimos, ó Deus, ao Senhor, Deus, que o Senhor abençoe, Deus, os nossos dias. Abençoe, Deus, o nosso feriado que teremos essa semana, Deus. Que em todas as coisas nós possamos continuar glorificando, bendizendo e exaltando o nome de Cristo para a glória do Senhor. E agora, meu irmão, minha irmã, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, que a comunhão com o doce e eterno Espírito repouse sobre você, como certamente repousa sobre todo o povo de Deus em todo o tempo. Amém. Meus irmãos, quero agradecer aqueles que nos visitam aí com frequência e têm estado conosco continuamente. Deus abençoe a vida de cada um. O Senhor continue nos sustentando, nos abençoando. No sábado, a partir do meio-dia, das 12 horas, nós vamos ter a nossa atividade especial de Dia das Crianças. Então você, papai e mamãe, a nossa equipe vai estar preparada aqui para receber essas crianças a partir do meio-dia do sábado e vai ter um trabalho especial para elas. Então traga o seu filho para esse momento aqui de comunhão com os nossos irmãos na igreja. No sábado à noite nós também temos culto da UMP. E estou caçando Esther, vem cá para falar do culto da UMP. A Rafa tinha falado para caçar a Adriana, achei Esther. Boa noite, irmãos. Então, a dona Ricardo. Essa semana, né, no sábado, a gente vai ter mais um culto dos jovens que a gente está fazendo mensalmente. A gente conta com a presença dos irmãos. É 7h30. A gente vai estar falando sobre a
Isso aí, ó. Vem para a atividade das crianças e culto dos jovens também, vai ser uma vez. Domingo pela manhã, domingo às 8 horas, antes do EBD, nós vamos ter um momento especial para os professores. Sábado, 15 de outubro, é dia do professor. E a nossa escola dominical ela decidiu se antecipar aí no horário para os professores. Então você, tio ou tia da salinha dos pequenos, professores dos adolescentes, professores dos jovens, professores da classe de casais, professores da classe do templo, professores da classe dos jovens, não esqueci de ninguém não, né? Todos os professores da nossa escola dominical e igreja estão convidados para virem participar desse momento aqui, no próximo domingo, às 8 da manhã. Então, a SAP está contando com vocês aqui, as irmãs estão juntas aí na igreja também, para preparar algo especial para os nossos professores. Também, irmãos, esse é o último aviso, nós ainda temos alguns itens da cantina. Foi colocado no grupo, essa cantina é para arrecadar fundos para o nosso acampamento. Eu tenho falado, reforçado, é importante que a igreja entenda isso. O acampamento, ele é custoso para a igreja, ele tem um custo alto. Um acampamento no carnaval, ele tem esse custo quase que dobrado ou triplicado. O sítio é mais caro, a alimentação é mais cara, o transporte é mais caro, então a gente precisa do apoio dos irmãos com as nossas cantinas. Nós ainda temos sanduíche natural, que está uma delícia, que os irmãos já sabem, foi preparado pela Priscila, então está muito bom. Nós temos feijão tropeiro, que está uma delícia, ainda tem marmita lá, dá para você guardar na geladeira. A minha está guardada lá em casa, porque eu almoço amanhã. Então, tranquilo, é só esquentar. E aí temos também pacotinho de biscoito caseiro, que está uma delícia, que foi distribuído nos cultos da SAR. O pessoal gostou, aprovou, então está lá. O biscoitinho caseiro, ele aguenta ficar mais um tempo na igreja para venda na semana que vem. Os outros produtos não. Então, se você ainda não abençoou o nosso acampamento, leva aí seu feijão tropeiro, seu sanduíche natural, viu? Então, todos um excelente noite.